Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do LH Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Pedro Quintanilha, CEO da empresa Mentalidade Empreendedora, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo e nesse pouco tempo de convivência tenho notado que o Pedro é uma pessoa de várias habilidades e uma delas é relações humanas. Então, Pedrão, obrigado pela sua presença. Tamo junto, Luiz. E eu gostaria de começar falando justamente disso, dessa habilidade de lidar com pessoas, né? Essas relações humanas. O quanto você pondera da importância que isso tem no seu convívio, seja no seu convívio mais fechado, dentro da empresa, com os clientes. Uma métrica disso, eu gostaria de ouvir um pouquinho você falando sobre essas relações humanas. Luiz, tem uma frase de um grande amigo meu, cara que eu aprendo muito, tem bastante proximidade, chamado Joel J. Sim. Ele fala que pessoas precisam de pessoas. Certo. Então, assim, não tem como a gente desassociar relações humanas de nada do que a gente faz, né? Para vir ao mundo, nós somos fruto de uma relação humana, né? Perfeito. Então, quando a gente vai falar de negócios, quando a gente vai falar de carreira, quando a gente vai falar de qualquer aspecto em termos de potencial, né? Quando você se abre para as relações humanas, quando você é alguém consciente da importância disso, né? E se interessa por se desenvolver nisso, inevitavelmente você acaba se destacando, Certo. tá? É evidente. E aí, esse destaque, né? Então, quando você tem essa capacidade, né, de autoconhecimento, e se a gente joga isso numa situação num looping, entre a evolução, a educação, nos negócios, o fato de você gostar de estar onde você está, com a equipe que você está, gostar do que você faz, isso naturalmente faz com que você invista mais tempo de qualidade, mais atividades que te deem prazer. Isso gera um conhecimento melhor sobre aquela equipe, aquele projeto, aquele produto, o que vai te gerar mais resultados. Gerando mais resultados, você começa a entrar no looping de que invisto mais tempo, invisto a minha equipe mais entrosada nesse looping. E isso é, de fato, uma estrada sem fim, a hora que você pensa num processo educacional para lidar com pessoas, para investir num projeto? Cara, quando a gente olha para a educação, né, existe um termo que eu gosto muito na área da educação, que é o lifelong learning, né? Uhum. Que é justamente essa perspectiva de continuidade, de constantemente aprender, se desenvolver, evoluir e avançar, né? Eu acredito, cara, que o gostar, ele é relativo, Certo. sinceramente. De que? Porque o adulto, ele não faz o que ele gosta. Ele faz o que precisa ser feito. Então, quem faz o que gosta é a criança, né? A criança é que ela fica atrás só de fazer o que gosta. Agora, obviamente, quando você passa a entender o objetivo, o prêmio daquilo que você vai trabalhar para conquistar, o que aquilo que você está determinado a alcançar pode te proporcionar, isso gera em nós um desejo de suportar, inclusive, dificuldades, inclusive partes que a gente não gosta, tá? Certo. Agora, quando a gente consegue associar o que a gente faz com aquilo que a gente tem aptidão e com aquilo que a gente tem interesse, com aquilo que a gente gosta, aí, na minha visão, é o melhor dos mundos, tá? Perfeito. Então, essa é a minha perspectiva. Uhum. Na sua rotina, assim, ou quando você está com um desafio, um novo grupo, uma nova proposta, pensando nesse contexto, assim, o que você acha que é mais difícil, Pedro, de lidar com a situação de que a pessoa já traz uma situação pronta e ele não consegue se abrir para ouvir aquilo que você tem a dizer, né? Que você estava falando do desafio, né? Pegando esse gancho desse desafio para você fazer aquilo que precisa.
Ou aquela situação em que a pessoa vem completamente perdida e não sabe para onde ela está indo e gera, então, qualquer caminho serve quando você não sabe para onde você está indo. Então, você já teve essa situação de lidar com essas duas opções, né? Então, ou a pessoa não tem uma noção exata do que ela quer, ou nenhuma noção, vem pedir ajuda no sentido total, ou quando já tem algo que sabe de tudo, o potencial que você tem para oferecer, né? Mas tem uma resistência muito grande a aprender, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito também, que a gente precisa ter a humildade de aprender, né? E você tem um pouco para dizer sobre essas duas situações? Com certeza, Luiz. Olha só. Quando uma pessoa chega para buscar se desenvolver, né? Seja num projeto nosso aqui, na nossa empresa, né? Ou em alguma outra oportunidade, eu costumo perguntar para a pessoa o que ela quer. Perfeito. A minha chave tá na gente ter consciência clara do que a gente quer. Quando a pessoa tem dificuldade de descrever para mim o que ela quer, eu já sei qual é o problema dela, entendeu? O problema dela é falta de clareza em relação a objetivos futuros. Ok. E aí a gente vai ajudar ela a encontrar esse lugar, tá? Quando essa pessoa sabe o que quer, recebe um caminho e não anda por resistência, aí a gente tem um problema. Problema maior nesse caso. Com certeza. Porque, na verdade, eu preciso de você, todas as pessoas que se propõem a mentorar outros, a ensinar outros, a orientar outros, a desenvolver outros, vai precisar necessariamente de um coração ensinável para poder caminhar, entendeu? Então, quando existe uma falta de um coração ensinável, você não consegue ajudar, infelizmente. Não dá para ajudar alguém que não te pede ajuda. Perfeito. A pessoa tem que estar aberta para te receber. E nesse contexto, se uma pessoa aberta, onde você, quer dizer, uma das suas potencialidades é trabalhar com o virtual, né, com tecnologias. E essas tecnologias, eu queria que você falasse um pouquinho da importância que tem essas tecnologias e os métodos nos processos educacionais, nos processos de aprendizagem, seja em qualquer exemplo, seja em qualquer situação. Então, métodos adequados com tecnologias, como estratégias. Fala um pouquinho sobre isso nessa sua experiência toda, por favor. Quando eu comecei a trabalhar nessa área que eu trabalho, né? Eu trabalho com consultoria, tenho uma empresa de consultoria onde ajudo bons profissionais a transformar o conhecimento deles em produtos e serviços. E eles utilizam a internet como uma plataforma para vender esses produtos e serviços. Então, de forma prática, eu ajudo a estruturar uma ideia, a desenvolver aquele projeto e colocar aquele projeto em linha para captar clientes e fazer vendas, tá? Okay. Então, de forma prática, essa seria a estrutura de trabalho. Quando eu comecei nesse mercado, Luiz, a gente chamava ele de mercado de marketing digital. Tá. Hoje em dia já não existe mais. Nós estamos falando mais ou menos quanto tempo isso? A gente está falando de 2012. Ok. Minha primeira venda online. Certo. Né? Hoje é só marketing. Hoje não existe mais marketing digital, é marketing. Marketing. Não se pensa marketing sem pensar digital, entendeu? Com ou sem IA, é assim. Independente da IA, da tecnologia nesse aspecto, entendeu? Você não é possível hoje pensar marketing sem pensar digital. Ou seja, se a pessoa não está no digital, ela não existe. Simples assim. Em termos de mercado, entendeu? Então, essa é uma perspectiva importante dentro do processo, né? E aí, a tecnologia, cara, ela tem um poder que, na minha visão, é o poder da aceleração. Okay. Hoje em dia, com as inteligências artificiais, com os modelos, né, de linguagem natural, com toda essa perspectiva que a gente tem hoje, né, de construção
de vibe coding, por exemplo. Cara, a gente está conseguindo acelerar muito desenvolvimento, softwares, tudo que antes era um baita desafio, era um custo estrutural, operacional, hoje está derretendo, né? Não é por acaso que o mercado de softwares como serviço está passando por um rebuliço. Uma mudança, né? gigante. Uma mudança, está sendo disruptado, essa é a palavra, né? É. Então, assim, os donos de empresas de software estão se reinventando, estão se mexendo, estão demitindo gente, estão remodelando o produto. Por quê? Porque, cara, a tecnologia veio acelerando e derrubando padrões, barreiras e tudo mais. E ainda tem gente que tem certa resistência com isso, né, Pedro? Quer dizer, eu acho que faz parte do processo humano. É novo e talvez o que é óbvio para algumas pessoas, e aquilo, como você falou, não tem como você já entrou numa situação que você não tem como retroceder, né? Uhum. Então é aprender como fazer aquilo para que você tire daquilo a melhor, desenvolva a melhor estratégia para aquilo que você quer. E quem não utiliza, eu imagino que isso seja dentro da área da educação. Eu penso que algumas pessoas ainda têm um receio. O não utilizar deve ser o conforto do tô aqui, tá bom, tá funcionando, ou o medo de não saber usar. E aí volta o que a gente falou há pouco, né? A pessoa não tem a disponibilidade de se abrir e perguntar como é que faz. Uhum. Né? Então isso gera uma certa... eu não vou dizer nem estagnação, né? Porque a pessoa dessa hoje é atropelada. Não é nem vista e é atropelada, né? É verdade. Dentro eu queria te fazer uma comparação, uma comparação relacionada quando a gente pensa no processo educacional dentro do ensino, né? Tem alguns estudos na área de psicologia que mostram uma tríade, né? Um triângulo de relações de aprendizagem, onde o aluno precisa, ou o indivíduo precisa, a educação no mais amplo sentido, ele tem um momento de planejamento, ele tem um momento em que ele precisa monitorar aquilo que ele planejou, e depois ele precisa analisar isso que ele está realizando. Então, ele planeja, monitora aquilo que está sendo planejado, e depois ele vai fazer também uma avaliação desse contexto. Esse tripé faz sentido, né, em situações da sua rotina, em pensar em produtos, ajudar a desenvolver produtos, e se fizer sentido nessa situação, há alguns pontos entre planejar, né, monitorar e avaliar, alguns pontos que devem ser olhados com carinho, alguma dica em relação ao que você pode fazer nesse processo para que aquele objetivo seja atingido, as estratégias reorganizadas quando necessárias. Muito legal. Esse ponto que você tocou aí, eu acho que tem muita relação com o processo de construção de qualquer projeto, né? Uhum. Tem até um termo da administração estratégica, né? Que é o Plan, Do, Check, Action, Sim. né? Que é um pouco disso que você falou, né? O planejar, monitorar, né? Então você planeja, né? Faz, né? Checa e age em cima daquilo que você checou. E aí você itera, né? Você roda mais uma vez, você troca o que precisa trocar para poder evoluir e crescer. Esse na educação os psicólogos chamam de efeito Dunning-Kruger, né? Então, só um comparativo, mas acho que são visões diferentes de esqueleto comum, vamos dizer assim, né? Isso. E aí essa perspectiva, ela ajuda a pessoa a se desenvolver, né? Uhum. Então, quanto mais ela planeja, executa, checa o que ela faz e age em cima daquilo, ela vai construindo sabedoria, né? Certo. Então, acho que realmente esse é um caminho aí de desenvolvimento. Tem alguma coisa que você acha que é interessante de pensar? Por exemplo, o que dentro desse triângulo você tem alguma dica relacionada com coisas importantes que têm que ser feitas ou algum ponto que não negocia porque isso não vai ser positivo? Tá. Para mim, assim, você precisa planejar rápido. Acho que a rapidez é a palavra para ser acoplada em cada um desses pilares. O timing, né? Uhum. Planejar rápido, agir rápido, medir rápido e refazer. E quanto mais rápido você fizer,
mais a gente consegue ter as informações necessárias para poder avançar e melhorar. Certo. Então, o que eu vejo? Aí você perguntou de dificuldade, né, ou erros. Eu vejo muitas pessoas que ficam presas no campo das ideias Uhum. e nunca avançam, entendeu? Não agem. E aí justificam muitas vezes é que falta mais planejamento, sabe? Ah, eu preciso planejar melhor, eu preciso me preparar melhor. E a real é que a gente nunca vai estar pronto, cara. É. Nunca vai estar. O Pedro de 2012, em relação ao de hoje, essa situação, o que você analisa que foi importante essa evolução para você chegar até onde você está hoje e ainda num processo contínuo em relação ao que você começou? Tirando a parte, obviamente, que toda essa parte tecnológica, né? A gente teve uma evolução muito grande. Mas nesse contexto aqui, quais os 3 pontos importantes que você enxerga de bem nevrálgicos, cruciais, que te ajudaram a alavancar, a tracionar mais rapidamente, de maneira mais eficaz, de maneira mais assertiva? Vamos lá. 3 coisas que eu vejo. Disposição. Primeiro, coração ensinável e escutar bons conselheiros. Coração Ter ensinável, eu bons- gostei. Bem bacana. Ter bons conselheiros, ter bons mentores, ter pessoas, acompanhar pessoas que têm o resultado que eu desejo ter. Certo. Fiz e faço até hoje. Então, boa parte dos meus investimentos educacionais anuais, eles são direcionados para programas de desenvolvimento empresarial, programas de mentorias, programas de advisor, programas de consultoria, treinamentos. Então, cara, a gente investe aqui literais milhões de reais todos os anos em informações, treinamentos, desenvolvimento, tudo mais. Antes da gente começar a gravar o podcast aqui, por exemplo, aqui no meu escritório, a minha esposa estava fazendo um treinamento com um time de CS da nossa equipe, entendeu? Ou seja, a gente está o tempo todo se atualizando, melhorando, buscando ver boas práticas para evoluir, melhorar e crescer. Então esse é um pilar que rege aquilo que a gente faz dentro da nossa empresa e como profissionais. Ok. Tá? Um outro é, cara, estar em ambientes que te gerem desconforto. Essa é uma outra coisa. Eu vou te falar que eu demorei um pouco para abraçar essa realidade prática, né? Um dos movimentos que eu fiz para abraçar isso na prática foi me mudar de cidade. Eu saí da minha cidade natal e vim para São Paulo. E isso me puxou. Esse ambiente diferente da realidade que eu vivia me puxou para um outro lugar. Então, esse também é um outro ponto chave na minha visão, tá? E um outro, cara, é agir rápido. Certo. Agir rápido. Então, cara, vi, é isso para fazer? Então faz. É hoje, é agora, vamos. É isso. Agir rápido. Decisão rápida. Exato. E aí é o que você falou, a hora que você mudou de cidade, você muda de mesas. A inércia é outra, o jogo é outro, né? E, Pedro, em relação a um pouco mais professoral a coisa, Tá. Em relação à formação, né? A sua formação inicial, depois a sua pós-graduação. Sim. E o que você, como um empresário de sucesso, também trabalhando na área da educação, tendo como referência a sua formação, o que você acha ainda que falta dentro de alguns cursos, né, na formação de profissionais no nosso país, para que haja, né, às vezes uma visão, uma possibilidade de visão, além daquela básica que não é pouco, não estou dizendo que não é importante se formar, não é importante você ter uma formação técnica, não é isso, né? E aí, puxando para uma das suas expertises, é pensar assim, para empreender, né? O que falta na sua visão hoje, por quem já passou por essa formação,
tem esse sucesso que você tem hoje nos seus negócios e que poderiam ajudar muitas pessoas, a garotada, durante o processo de escolarização no terceiro grau, por exemplo, numa pós-graduação? Cara, assim, ó, a minha formação, eu venho de administração, né? Fiz administração com habilitação em marketing e fiz pós em marketing e design digital na SPM. Então, a minha formação acadêmica, ela cooperou, cara, com o meu desenvolvimento. Por mais que eu lembro na época da faculdade que eu tinha o desejo de ter uma empresa, né? Eu já tinha esse desejo, tá? Uhum. Então foi antes, o desejo de ser empresário veio antes de ser o aluno, vamos dizer assim, né? Já era CEO. E aí eu tinha, inclusive me engajei na empresa júnior, me encontrei nessa área da consultoria, né? Eu sou um apaixonado pela consultoria, né? Não é à toa que a minha empresa é uma empresa de consultoria, né? No ramo educacional, no ramo, né? Usando as questões digitais, mas em essência, né? Nosso negócio é altamente relacional, né? Então, esse lugar da consultoria foi uma coisa que me pegou desde a época da faculdade. Certo. Só que, cara, eu tinha, por exemplo, Luiz, um professor de empreendedorismo que não tinha empresa, cara. É mais na teoria. Então, o cara tem a teoria, mas não tem a prática. Então, assim, a universidade, ela me entregou bases teóricas. Eu não sou daqueles que fala, a universidade não serve pra nada, sabe? Não, sim. De forma alguma, não tenho. Eu tenho muito carinho pelo ambiente acadêmico. Tenho muito carinho pelo ambiente acadêmico. Honro, né? Esse processo, tudo mais. Porém, infelizmente, a academia, ela não supre a necessidade da educação do empresário. Sim. Não supre. Então, hoje, a gente ter um negócio posicionado no ramo da educação empresarial, ela vem como uma resposta que a faculdade não entrega. É uma lacuna importante. Preenche uma lacuna, um espaço de dinamismo, de velocidade. O que você faz, por exemplo, entendeu? Ele vai entregar para a pessoa algo que, cara, a faculdade ela é morosa, ela vai entrar no âmbito teórico, mas vai falhar no aspecto prático. Então, o empresário, ele precisa aprender com o empresário. O cara que está escolhendo ter uma carreira de sucesso, ele precisa aprender com a pessoa que já passou por aquela realidade para orientar da forma correta e adequada. Então, é o que eu vejo, cara. Então, a gente está hoje posicionado nesse lugar, né? Você também, com o teu projeto, num lugar que, cara, a faculdade não consegue preencher, não consegue ocupar. Por mais que tente, em algum nível, fazer um programa de orientação, né? Ou algo do tipo, cara, é ínfimo, é muito pequeno. Por quê? Porque esse não é o core business dela. Exato. Entendeu? E ainda mais na área, por exemplo, que a gente transita, que é a área da saúde, que ainda tem uma característica, obviamente, diferente de uma formação como você teve na parte de humanas, né? Então, essa é uma lacuna importante. E a gente está vivendo com uma geração que gira mais rápido, né? Que absorve mais. Então, quer dizer, é um momento importante que você precisa de ajustes dentro da academia. E, naturalmente, opções fora da academia, onde você consiga atingir, né, algum objetivo, sanar uma sede que internamente na academia não está sendo oferecida, né? Como você disse, naturalmente às vezes não é o ponto principal, né? E compreensível, ok. Mas é uma situação que pode existir, e já existe muito, né? Dessas opções de você mostrar uma outra trilha, seguir uma outra estrada paralela, não necessariamente paralela, né? Mas usando inclusive aquele contexto, toda aquela formação toda que veio de dentro da academia, né? Eu acho que isso você lida de uma maneira bastante importante diante das ferramentas e dos métodos que se tem para aplicar, não é? Perfeito. Pedrão, em relação a... Eu já te escutei falando, né, sobre a parte, o equilíbrio entre família e
trabalho. Vi recentemente, dando uma stalkada lá nas suas redes, né? Que você teve já um momento de interesse de ser um missionário, né? E que eu acho isso muito bacana também. Legal. E como é que é lidar com isso? Que cuidado você tem nesse equilíbrio? E eu, como fisiologista, para mim, equilíbrio não é igualdade, né? Você tem os equilíbrios, porque tem muita gente que pensa que equilíbrio é igualdade e não necessariamente. Eu gosto da palavra conciliação, sabe? Conciliação, bacana. De conciliar, eu gosto da palavra de gerenciar tensões. Sim. E nesse contexto, o que é inegociável, né? Faz essa... Para mim, existem valores, né? Existe uma ordem de prioridade, tá? Então, em primeira instância, tá o meu relacionamento com Deus. Perfeito. Depois está a minha família. Depois vem o trabalho. Okay. Essa é a ordem, tá? Claro e inegociável. É isso. Perfeito. Então, assim, exemplo, a gente está aqui gravando esse podcast. Isso está dentro do pacote trabalho, por mais que nem pareça trabalho, né? Exato. É tão divertido, né? Exato. E aí você tá ali tá nesse pacote. Se um filho meu, sei lá, passa mal na escola, eu vou parar essa gravação aqui e vou lá atendê-lo, entendeu? Uhum. É isso. Por mais importante que seja esse momento, a sua presença, estar aqui gravando pra galera que tá te ouvindo, entendeu? Por quê? Porque dentro da minha escada de prioridades, isso tá claro, entendeu? Então, para mim, o elemento clareza de prioridades é uma chave para ajudar a gente a tomar decisões. Sim. Voltamos ao planejamento e à clareza desses planejamentos. Exatamente, né? Exatamente. Então, esse é um lugar, entendeu? Então, na minha ótica, o principal elemento tá nesse aspecto da gente conseguir entender qual é a clareza daquilo que a gente vai executar. Sim. Tá? E naturalmente, esse porto seguro, né, fora do trabalho, ele é visitado com uma frequência bem importante, né? Tem que ser, né? Sim, total. Então, eu acho que, de novo, né, essa conciliação, esse equilíbrio, ou em alguns contextos da fisiologia, a gente chama de homeostase, que é um equilíbrio dinâmico, né? Eu acho que isso, bem esclarecido, ele nos dá base, ele nos dá força. E eu acho que dentro do contexto em qualquer situação, né? Na profissional, na pessoal. E a ausência desse equilíbrio, naturalmente, vai fazer com que você gaste energia e tempo que vai fazer falta. Se você exagera no trabalho, faz falta em casa. Se faz falta em casa, é ruim também. Então, nessa dinâmica, nessa ótica, né? É o planejamento contínuo, é o treino contínuo, é parar, reflexão, fazer uma auto-reflexão. Eu acho que isso sustenta muito essa discussão, não é? Sim, totalmente, cara. E a agenda, né? Sem dúvida nenhuma. O planejamento da agenda é uma chave, né? Você ter clareza da sua agenda, dos teus compromissos, do que é inegociável. Se não tá na agenda, não é importante. Então, tem que estar na agenda. Então, meus compromissos familiares estão na agenda. Os eventos importantes relacionados às questões da minha família estão na agenda. É o compromisso, né? Os momentos semanais com os meus filhos estão na agenda. Então, eu uso a agenda para me organizar como um todo, entendeu? Uhum. Pedrão, e pra gente, caminhando pro nosso finalmente, ao longo da sua formação, desse contexto de o Pedro crescendo como empresário, o Pedro pai, o Pedro marido, onde é que você sentiu momentos importantes que foram chaves, né? Aquela virada de chave, o momento da bifurcação, escolher a estrada certa e a rotina profissional onde você enxerga o meio digital, a capacidade criativa, as ferramentas estratégicas como catalisadores. Tem alguns pontos que você possa destacar nessa sua trajetória, de momentos que você parou usando
o que você já construiu de estratégias, o que você usou de ferramentas digitais, o que você usou como catalisador para você ir para o caminho certo. Imagino que, como todo mundo, deve ter tido algumas escolhas equivocadas, mas a rapidez de corrigir isso e redirecionar. Ó, Luiz, eu gosto de criar momentos para Sim. poder parar para pensar. Sim. Esse é o meu recurso. Vamos para a caverna, né? Eu gosto de ir para a caverna. O meu recurso é esse. Então, para não entrar no modo piloto automático na construção do negócio, eu tenho momentos estratégicos onde eu paro para pensar. Eu tenho momentos em que eu paro, eu e minha esposa, a gente agenda isso, marca isso, faz parte do nosso estilo de vida. Uhum. A gente tem momentos em que a gente para com a nossa equipe. Então, por exemplo, uma vez a cada 3 meses, eu paro a minha empresa inteira para a gente poder refletir sobre o que a gente está construindo. Uhum. Entende? Isso ajuda a gente a sair desse modo do piloto automático, aguça a criatividade, porque a gente troca, a gente discute, a gente tem momentos assim. Toda segunda-feira, cara, eu tenho uma reunião de alinhamento com o meu time e a gente tem uma planning. Que é a planning? A gente desenha a semana. Ok. Em termos práticos e operacionais. Tanto o time de sucesso do cliente, quanto o time de marketing. Ou seja, a gente define as tarefas que vão ser executadas aquela semana, monitora isso e desenvolve. Então, assim, a prática dessas rotinas, rituais, né, elas, por mais que às vezes possa parecer uma coisa assim que engessa, na minha visão, ela traz liberdade para nós. Porque o planejamento, a ordem, a organização ajuda a gente a ter liberdade para criar dentro dos espaços que a gente estabeleceu. Perfeito, isso é fundamental. É onde você faz exatamente, né? Você consegue enxergar e é interessante porque precisa disso, né? Senão a gente entra naquela inércia, né? Sim. Que tá todo mundo continua fazendo as coisas bem feitas, né? Uhum. Mas a partir do momento que você começa a refletir, eu acho que isso é fundamental. Então entra naquele engajamento anterior, né? Que a gente discutiu. Você você usa o monitoramento e a avaliação justamente para entrar nesse looping, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que, trazendo um pouquinho para a rotina que eu vivo, e principalmente dentro da sala de aula, tem uma característica que é muito assim. Falta muito ainda por, às vezes, maturidade, né? Imagino que você tenha... Imagino não, com certeza existem contextos diferentes, mas ainda com a garotada você percebe que é uma maneira bacana de você começar a oferecer algo no sentido de trazer apresentar essa possibilidade de como você lida com o seu tempo com um objetivo planejado, né? E naturalmente isso vai ter instantes diferentes, graus diferentes, de você lidar com uma sala de aula na formação a você lidar com milhões de reais dentro de algumas empresas, né? Então eu acho que é uma coisa bacana. Perfeito. Pedrão, agradeço muito a sua presença, o seu tempo. Um prazer, querido. E foi um prazer muito grande bater esse papo contigo. Um prazer. Prazer estar com você, Luiz. Quero aqui que a sua galera possa realmente abraçar, né, esse caminho do planejamento, abraçar esse caminho da reflexão, da jornada de crescimento, né, e enxergar aí, junto com você, uma possibilidade de planejar a carreira de uma forma que seja de fato efetiva, de fato que gere valor, porque você, cara, é um profissional muito competente, vem desenvolvendo e fazendo um trabalho incrível. Então, parabéns pelo que você está construindo. Para mim foi um prazer poder conversar um pouquinho com a sua galera aqui, tá bom? Muito obrigado, Pedrão. Grande abraço para você. Show de bola. Pra galera que quiser ficar conectada aí com a gente, @PHMQuintanilha. Isso. É o Instagram. O Instagram. Quem tiver interesse aí de fazer alguma pergunta, tudo mais, tô à disposição, tá bom? Com certeza terão pessoas sim. Joia, então. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.